O amor de Deus manifesto em Cristo, ele é muito significativo para nós que já somos convertidos, e será significativo para aquele que não aceitou Jesus ainda e precisa aceitar Jesus. É necessário que o pecador se arrependa dos seus pecados, dos seus maus caminhos, e a Bíblia diz, no capítulo 3 do Evangelho de João, o texto que todos nós conhecemos, o versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu comecei justamente por esse versículo perguntar que amor é este, embora a gente já tenha experimentado o amor, embora a gente já tenha experimentado a salvação em Cristo, embora eu já tenha experimentado o lavar regenerador de Cristo na minha vida, o perdão dos meus pecados, da vida errônea que antigamente eu vivia, mas esse amor, ele é expresso em Jesus Cristo, o amor de Deus, pelo fato de Ele ter entregue o seu próprio Filho. E esse amor é um amor o qual Ele não dependeu de nós, mas sim foi em prol de nós. Ele não depende de nós hoje, mas sim é a favor de nós hoje. E por isso a importância de todo pecador ele se arrepender dos seus pecados e aceitar esse amor em Cristo Jesus. Porque esse amor ele é manifesto em Cristo. O amor de Deus ele é manifesto em Jesus. Porque até então, no Antigo Testamento, ninguém tinha um relacionamento com Deus, a menos que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, vinha sobre aquela pessoa e a possuísse, e ela ficaria cheia do Espírito de Deus. Ou seja, ela ficaria cheia de Deus. Então Deus no Antigo Testamento ele se revela aos homens através também dos profetas, que falavam o que ele precisaria falar para a nação, que era o povo dele, o povo de Israel. Só que no Novo Testamento, esse Deus, ele decide se manifestar na terra através do seu Filho Jesus. E aí então, o capítulo 4 de 1 João, vai falar que Deus manifesta o amor dele em Cristo, em ter enviado Cristo. E está bem claro ali no capítulo 4 o seguinte: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. O amor de Deus se manifesta em Jesus, mas esse amor agora, ele está em nós. E todo aquele que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, esse amor está nele, é manifesto nele. E agora essa pessoa, ela precisa viver, ou melhor dizendo, deixar Cristo viver nela. Como o apóstolo Paulo disse em Gálatas: já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. Agora a importância desse amor manifesto em nós, pelo fato de Deus ter enviado o seu Filho ao mundo para vivermos por meio dele. E viver por meio de Jesus é deixar que as nossas vontades fiquem de lado e as vontades agora de Deus passam a ser prioridade na nossa vida. E talvez muitas pessoas não estão experimentando o amor de Deus hoje, mesmo sendo cristão, mesmo tendo entregado a vida para Jesus, pelo fato de que deixar Cristo viver nela, torna-se um fardo. Por quê? Porque deixar Cristo viver em mim, vai exigir de mim abnegar de muitas coisas. Renunciar os meus desejos, renunciar às minhas vontades, e isso hoje em dia nós não queremos praticamente, a renúncia. E por isso talvez muitas pessoas não estão experimentando o amor de Deus na família, não estão experimentando o amor de Deus no seu casamento, não estão experimentando o amor de Deus no seu trabalho. Por quê? Porque a mente dela já não é mais aquilo que o apóstolo Paulo falou, que nós temos a mente de Cristo. E pelo fato da pessoa não estar alinhada com Deus, ela deixa de pensar nas coisas de Deus, e lógico que ela acaba não
experimentando o amor de Deus, porque ela não consegue mais enxergar o amor de Deus na vida dela. Mas esse amor é manifesto em Cristo pelo fato de Deus ter enviado o próprio Cristo. E aí, como que o próprio Cristo se manifestou? E a Bíblia vai dizer no Evangelho de João, capítulo 1, lá no verso 14, que o Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Quando o escritor coloca que o Verbo se fez carne, dá a entender que aquela palavra que Deus falou lá na fundação do mundo, após a queda do homem, que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, e os profetas também vinham falando a respeito de Cristo, e anunciando e profetizando que haveria de vir o Messias. Essas palavras, o Verbo, o Logos de Deus, ele acaba se tornando carne. Aquilo que era apenas uma expressão, agora acaba sendo visível, palpável. E agora ali o amor de Deus é manifesto em carne através do Senhor Jesus Cristo. E o povo agora tem uma oportunidade, após 400 anos de silêncio de Deus para com o próprio povo dele, agora no tempo onde o Império Romano dominava, onde a língua romana era a dominante da época, neste exato momento, o tempo oportuno de Deus, o Filho se manifesta, o Verbo se faz carne, e habita agora entre os homens. E aí Deus expressa o amor dele dizendo assim, o próprio Deus vai habitar com vocês. O próprio Deus vai estar com vocês para experimentar a questão humana e vai mostrar para vocês que é possível ter uma vida de santidade, e como vocês não conseguem cumprir a lei de Deus, o próprio Deus vai em carne na terra para cumprir essa lei por vocês, para que vocês possam experimentar o amor dele. Então Jesus Cristo pega e vem no meio dos homens, Deus com os homens. E aí a gente consegue entender também o que o anjo falou: glória a Deus nas alturas, e paz na terra entre os homens, o qual ele quer bem. Vê que o amor de Deus pela raça humana não é de querer fazer o mal. O amor de Deus pela raça humana é querer que o ser humano seja bom. Ele quer o bem do homem, quer o nosso bem. E o amor de Deus é expresso em Jesus Cristo, e ele é manifesto. Ou seja, antes o amor de Deus orientava o povo através de palavras, orientava o povo através dos profetas, mostrando para o povo o caminho, dando uma direção na vida deles, mostrando o certo e o errado. Agora o amor de Deus é manifesto no próprio Filho, se fazendo carne, habitando entre os homens. E aí então, esse Deus que se fez homem, ele começa a caminhar na terra com uma forma humana, experimentando aquilo que o homem pode experimentar. Esse amor de Deus que muitas pessoas elas precisam experimentar hoje. E como que Deus agora vai se manifestar para essas pessoas que não conhecem ele propriamente dito em carne? Porque hoje nós vivemos pela fé em Jesus. Mas só que tem algo muito importante que a Bíblia mostrou para nós agora há pouco, que esse Cristo, esse Deus que é manifesto em Cristo, ele é manifesto em nós. E a importância de nós levarmos esse Jesus para essas pessoas que precisam experimentar esse amor de Deus, se arrepender dos seus pecados, abandonar a vida velha e viver uma vida para Cristo é importante. É importante por quê? Porque o que está em jogo aqui não é a pessoa, a sua vida cotidiana, mas sim a alma dela que é eterna. E a importância que Deus deu para a nossa alma foi ter enviado o Filho dele e ser manifesto em carne. E essa importância para nós hoje, ela se torna praticamente uma importância talvez supérflua para muitas pessoas, porque elas não estão experimentando esse amor. Elas não estão experimentando, como eu disse no começo, experimentando o amor de Deus na família, no casamento, na sua profissão, na sua vida de projetos. Por quê? Porque elas não colocaram
esse amor no centro da vida delas. E quando nós coloca esse amor no centro da vida, a gente passa a viver os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades, e não damos a importância para a vontade de Deus na nossa vida. Então começa a virar um caos tudo. E aqui o verbo que se fez carne, que é o amor expresso de Deus para nós, mostra que a gente também tem o livre acesso a Ele. Porque no Antigo Testamento, esse Deus, apenas os sumos sacerdotes tinham acesso a Deus, ao Santo dos Santos, levando os sacrifícios. E eles conversavam com Deus, os profetas tinham livre acesso com Deus, Deus se revelava para eles. Mas pelo fato de Cristo se manifestar em forma humana, Deus mostra para a gente agora que esse acesso está livre para quem quer ter acesso com Deus. Imagine só, os samaritanos tiveram livre acesso com Deus. Os fariseus tiveram livre acesso com Deus. Os publicanos tiveram livre acesso com Deus. As prostitutas tiveram livre acesso com Deus. As adúlteras, os adúlteros tiveram livre acesso com Deus. Aonde está isso, pastor? No Evangelho, em Cristo. Só que tem um porém, aqueles que tiveram livre acesso com Deus naquela época, uns aproveitaram a oportunidade para se arrepender dos seus pecados e voltaram para Deus, e outros murmuravam e outros blasfemavam contra o próprio Deus. Mas o amor de Deus estava ali, manifesto em Cristo. E o amor de Deus também hoje está manifesto em Cristo, através da sua vida, através da palavra dele que é proferida, através do Espírito Santo que ele deixou para nos guiar. O amor de Deus, ele é expresso hoje na vida de todo aquele que serve com integridade, e não somente serve, mas vive a palavra, e não somente ouve. E quando as pessoas passam a viver a palavra de Deus, esse amor de Deus, ele é expresso na vida dessas pessoas. Então a oportunidade de experimentar o amor de Deus é para todo aquele que quer experimentar o amor de Deus. Ele não está restrito apenas a um grupo de pessoas. O amor de Deus, ele está aberto a todo aquele que crer no Filho de Deus. E quando as pessoas deixam suas superstições de lado, elas buscam a Deus e têm ainda o amor de Deus expresso na vida dela, no coração dela, colocando Jesus Cristo no centro de sua vida. E esse amor de Deus é o próprio Cristo. Outra expressão de amor, de alguém dar o Filho em prol de pecadores, em prol de transgressores da lei, em prol da rebeldia humana, nós não vamos ver nunca mais. Nós experimentamos pela fé o amor de Deus manifesto em Cristo. O que aqueles homens do passado viram, o próprio Deus na terra, e talvez aquele último que teve a oportunidade na cruz, que falou com Jesus, reconhecendo Ele como Filho de Deus, no último momento da sua vida, ele pôde experimentar o amor de Deus em vida, mas está experimentando na eternidade. O amor de Deus, ele está aí, para todo aquele que quer se achegar a Deus. Mas que amor é este, que entrega um filho? Que amor é esse que torna a sua palavra, o verbo, em carne? Que amor é esse que vem para os transgressores? O amor de Deus, ele não se importou com a transgressão do próprio povo dele. Mas a Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, Deus o direito de se tornarem filhos. A importância que Deus dá para a humanidade, e o valor que Ele dá para cada um de nós, e o desejo que Ele dá, ou coloca em nossos corações, de um dia morar na eternidade, só é possível através do amor de Cristo. E que amor é este que também faz algo que nós praticamente abominamos? O amor de Deus, ele tem a função, por meio de Cristo, de tirar as pessoas das trevas.
O amor de Deus, ele tem o propósito de enviar o próprio amor em pessoa, Cristo, para tirar as pessoas das trevas. A Bíblia diz no capítulo 12, versículo 46 do Evangelho de João o seguinte: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não a julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, a própria palavra que tenho proferido. Essa o julgará no último dia. O que o Senhor Jesus Cristo mostra nesse texto é que ele veio para tirar as pessoas das trevas. Trevas é ausência de luz. E todo aquele que está em pecado, na prática do pecado, tem ausência de luz. E precisa desse amor manifesto na vida dela, para que a luz entre na vida dela e se cumpra a palavra de Deus, que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerá contra ela. O amor de Deus manifesto em Cristo faz coisas que nós não compreendemos. O amor de Deus manifesto em Cristo mostra para nós que Ele não julga a gente, Ele não julga o mundo, mas haverá um julgamento no fim dos tempos, haverá um julgamento depois quando Cristo vier, e esse julgamento, diz a Bíblia, que vai fazer a separação do joio e do trigo, que vai fazer a separação do justo e do ímpio. E quando Cristo profere essas palavras para aqueles homens, Ele está dando a oportunidade daquele povo experimentar o amor de Deus nele, no próprio Cristo. E hoje em dia, Deus também, por meio da sua palavra, Ele é manifesto através do Evangelho. Mas as pessoas que precisam ter um encontro com este amor, ou seja, com o próprio Cristo, elas podem experimentar o amor de Deus. E mudar a vida, e serem transformados pelo poder de Deus. As trevas, como eu disse, é a ausência de luz, prática de pecado, ocultação, e prova também que essas pessoas estão longe de Deus. E uma das provas da longitude do homem de Deus, é que o homem, ele é místico, e quando tem a oportunidade ou a tendência de ir para o misticismo, no horóscopo, cartomancia, que mais? Macumba, espíritos, kardecismo. Este homem, ele está em trevas e precisa urgentemente da luz de Deus. Então ele experimentará o amor de Deus. Todo aquele que vive na prática do pecado está em trevas e precisa urgentemente experimentar este amor. Mas experimentar no âmbito de que o próprio Deus, Ele não está julgando, Ele veio para salvar. E aquele que experimenta esse amor de salvação terá luz dentro de si. Mas qualquer pessoa que não aceitar este amor que é manifesto em Cristo, chegará um dia que nós todos vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para prestar contas de tudo que nós fizemos com o nosso corpo, com essa vida. As pessoas aí fora que não aceitam Jesus, que zombam da fé, que zombam de Deus, elas ainda têm oportunidades de sair das trevas e experimentar o amor em Cristo na vida delas. Mas haverá um dia que não vai haver mais essa possibilidade. Haverá um julgamento depois da morte. A Bíblia diz, como eu falei agora, que nós vamos prestar contas, no capítulo 5 de 2 Coríntios. Abra sua Bíblia aí no capítulo 5, vamos passar por esse texto só para nós. 2 Coríntios capítulo 5,
Sobre quem é que está falando? Refiro-me com isto. Opa, desculpa. Voltei aqui. Diz assim, ó. Porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Há algo que nós receberemos, mas nós vamos ter que prestar contas diante do tribunal de Deus. O Cristo manifesto na terra, o amor de Deus expresso em Cristo, veio para não julgar o mundo, ou seja, a raça humana, tudo que foi criado por Deus. A criação de Deus naquele exato momento não foi julgada por Cristo no momento da sua vinda. Mas haverá um dia que nós sim vamos estar lá perante Deus. E a Bíblia diz que neste dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Não haverá distinção entre judeus, gregos, bárbaros, citas, enfim, não haverá distinção. Nesse grande dia, vai haver um Deus que vai separar, como eu disse, o joio do trigo. Mas enquanto isso não acontece, a raça humana, nós que estamos aqui dentro desse ambiente de adoração a Deus, nós temos a oportunidade de colocar nossas vidas nas mãos daquele que pode tanto salvar o corpo quanto a alma do inferno. E essa oportunidade é para experimentarmos o amor de Deus. E eu já fiz isso. Alguém mais? Porque aquele que não tem convicção da sua salvação, é importante ter. Aquele que não tem convicção de que Cristo é o Senhor da sua vida, é preciso ter para experimentar esse amor. Aquele que não tem convicção da sua salvação em Cristo, é necessário arrepender-se dos seus pecados, da sua vida torta, e se voltar para Deus para experimentar o amor de Deus. E esse amor que é manifesto em Cristo, nós experimentamos na terra, aonde nós estamos hoje, e vamos experimentar na eternidade com Deus. E é necessário arrependimento. Mas que amor é este também, que é manifesto em Cristo para buscar e salvar o perdido? E foi o que Jesus Cristo falou lá na casa de Zaqueu, quando ele foi fazer uma refeição, e alguns homens estavam reclamando que Jesus Cristo estava comendo com pecadores e sentado à mesa com pecadores. Eu quero dizer para vocês que ainda hoje Jesus Cristo quer ter relacionamento sim com pecadores, mas Ele quer ter um relacionamento com pecadores para salvar aquele que está se perdendo. O amor de Deus é expresso em Cristo para salvar. Veja, não é para condenar, não é para julgar, mas é para salvar. E todo aquele que rejeita esse amor, um dia na eternidade vai ser rejeitado pelo próprio Deus. Aquele que não vive a palavra, aquele que não pratica, aquele que não está nem aí para as coisas de Deus, e ainda zomba em vida, e se morrer na eternidade com Deus, a Bíblia diz, o próprio Cristo diz, quem se envergonha de mim hoje, eu vou me envergonhar dele na eternidade. A importância do ímpio se arrepender dos seus pecados e aceitar esse amor. Lucas capítulo 19, verso 10, o que Jesus Cristo disse? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Se Cristo veio buscar e salvar o perdido, a gente tem a ideia de que se Ele veio buscar alguém, Ele quer levar para algum lugar. E esse lugar é o paraíso que Deus preparou.
O Filho do Homem está se referindo ao próprio Cristo que veio buscar. E todo aquele que entrega a vida para Jesus, ele é resgatado das trevas para viver na eternidade com Deus na luz. Mas salvar o quê, pastor? Vai me salvar porque não tem ninguém tentando me matar? Tem sim, é o diabo que quer matar sua alma, quer levar para o inferno. Salvar a alma da perdição eterna, do inferno. O que está em jogo, como foi dito aqui no início, é a alma do ser humano, que está corrompida e precisa se voltar para Deus. E Jesus Cristo olha para aquele publicano, pecador, cobrador de impostos, e vê ali a multidão de fariseus reclamando que ele estava ali sentado com o pecador, e Jesus Cristo fala: olha, eu vim salvar, eu vim buscar realmente esses que vocês estão falando que é pecador. E realmente esse que é pecador que vai experimentar o amor de Deus. E eu quero dizer para quem está ouvindo essa mensagem, seja em casa, seja aqui essa noite, que é necessário experimentar esse amor para viver com Deus e ser salvo do Sheol, do Hades, do inferno. A importância de experimentar esse amor nos dias de hoje mostra para nós que Deus ainda está agindo no meio da raça humana, mostrando para nós, através da sua palavra, através do testemunho de muitos irmãos, que Ele é fiel, porque Ele veio buscar aquele que estava perdido, e com o propósito de salvar a alma dele. Se alguém essa noite precisa de salvação, o único que pode salvar a alma do ser humano é Jesus. Mas que amor é esse também que morre pelo pecador? Esse amor é Cristo, e Deus manifestou o seu amor em Cristo. O apóstolo Paulo, ele vai falar em Romanos 5:8, o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecador. Sabe o que significa? Cada um de nós que temos Jesus Cristo hoje como Senhor e Salvador, na época das nossas transgressões, quando ainda vivíamos na prática do pecado, quando ainda vivíamos transgredindo as leis de Deus, quando ainda vivíamos em rebeldia contra o próprio Deus, naquele momento que não entendíamos o amor de Deus, Cristo já havia morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E por essas pessoas que vivem na prática do pecado, que vivem na prostituição, que vivem nas drogas, que vivem na rejeição deles mesmos para com Deus, ladrões, traficantes, qualquer tipo de bandido, ainda assim, esse amor está vigente para que ele possa experimentar. Porque Cristo morreu. É uma prova de que Deus ama pelo fato de ter entregado o seu Filho pelo pecador. Mas há uma diferença hoje, que nós não vivemos na prática do pecado, amém? Mas porém, quem vive na prática do pecado, precisa urgentemente arrepender-se e voltar-se para Deus, para o Senhor Jesus Cristo, e continuar desfrutando desse amor em Cristo. A importância de desfrutar desse amor gera felicidade na vida daquele que aceita Jesus, gera felicidade no lar, gera felicidade no ambiente profissional, mas não é no ambiente propriamente em si, é a própria pessoa que está em comunhão com Deus, e isso faz toda a diferença no ambiente, faz toda a diferença em casa, faz toda a diferença no casamento, e fará toda a diferença na eternidade com Deus. Pelo fato dessa pessoa ter experimentado o amor de Deus. O amor de Deus é expresso e é manifesto em Cristo morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores.
Qualquer pecador que vive na prática do pecado hoje, que está ouvindo, ou vai ouvir daqui para frente, alguns dias, precisa se arrepender das suas práticas pecaminosas e voltar-se urgentemente para Deus. E mais, o amor de Deus que é manifesto em Cristo, Ele faz algo que nós, humanamente falando, não fazemos com qualquer tipo de pessoa. O amor de Deus manifesto em Cristo, Ele torna aquele que é inimigo de Deus em amigo de Deus, por meio de Cristo. Então Deus hoje em dia ainda quer que aquele que é inimigo dele se torne amigo pelo fato de ter Cristo morrido. Deus quer que aquele que é inimigo dele venha ter acesso a ele. E hoje muitas pessoas que têm inimigos não querem nem olhar para a cara, nem, como o ditado popular diz, nem pintado de verniz. Não, é ouro, né? Que expressão, né? Gente, mas Deus se manifesta em Cristo para fazer a amizade com o inimigo, o ser humano que transgrediu, que virou as costas para Deus. Ainda em Romanos 5, a partir do verso 10 e o verso 11 diz o seguinte: porque nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de quem? Do seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Todos aqueles que aceitaram Jesus eram inimigos de Deus. O apóstolo Paulo diz que aqueles transgressores, o qual estão longe de Deus, no capítulo 1 de Romanos, vai dizer que a ira de Deus se manifesta do céu contra toda a impiedade humana. E sabe, irmãos, as pessoas têm hoje a oportunidade de se tornarem filhos de Deus, mediante a aceitação de Cristo como Filho de Deus, como o Messias, como o enviado, como aquele que morreu pelos pecados, como aquele que ressuscitou para justificar, como aquele que está sentado à destra de Deus, como aquele que enviou o Espírito Santo para habitar em si. Mas as pessoas hoje em dia estão tão longe de Deus, que elas estão fazendo coisas horrendas. Ou seja, como o próprio Cristo disse, matricidas, homicidas, parricidas. Todo mundo sabe o que é isso, né? Está acontecendo hoje. E alguém falou ontem, não me lembro quem, está virando moda fazer essas coisas nos dias de hoje. A justiça humana, como a própria Bíblia diz, que ela é como um trapo de imundícia. E nós vimos, por esses dias, que realmente nós estamos vivendo tempos difíceis. E a Bíblia mostra que nós fomos reconciliados com Deus por meio de Jesus. Em 2 Coríntios, capítulo 5, vai dizer: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram todas novas. É necessário começar algo novo na vida de quem aceitar Jesus Cristo como o Senhor e Salvador. E esse algo novo quem faz é o próprio Deus, por meio de Cristo. E mais para frente diz que nós recebemos um ministério de Deus. Esse ministério é o ministério da reconciliação. Todo aquele que aceitou esse amor de Deus manifesta em Cristo, agora tem uma tarefa de fazer outras pessoas se reconciliarem com Deus através da propagação do Evangelho. E eu vou fazer apenas uma pergunta agora. Quem já experimentou esse amor manifesto em Cristo? Você tem a tarefa
de fazer com que outras pessoas se reconciliem com Deus através da pregação do Evangelho. E sabe como a gente faz isso? Vivendo o Evangelho. E as pessoas vão perceber o que você tem, você vai expressar para ela: foi Jesus que eu aceitei na minha vida. Foi Deus que fez isso comigo. E as pessoas vão querer experimentar esse amor de Deus. E em último, esse amor, ele nos dá vida e vida em abundância. Capítulo 10 de João, nós vamos ver Jesus falando sobre o ladrão, aquele que vem e rouba as suas ovelhas, e ele está ali como a figura do bom pastor. E Jesus Cristo pega e diz o seguinte, que aquele ladrão vinha somente para roubar, matar e destruir. Mas o amor de Deus expresso em Cristo e manifesto em Cristo, ele diz o seguinte: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. As pessoas não estão vivendo uma vida em abundância, não desfrutam da vida abundante, sabe por quê? Porque elas não aceitaram o pastor da vida delas, que é Jesus. Então esse amor manifesto em Cristo, ele pode ser ainda hoje manifesto em Cristo na vida dos irmãos, das irmãs e de todo aquele que aceitar Cristo como o bom pastor das suas vidas e deixarem eles guiar a sua vida. Essa vida em abundância é satisfação de viver em Cristo. E vida em abundância é uma vida eterna com Deus. O transbordar de Deus na vida do ser humano só é possível quando o ser humano experimentar o amor de Deus manifesto em Cristo. E é necessário aceitar o próprio Cristo para que o ser humano desfrute desse amor. A importância de viver em Cristo é também abandonar tudo aquilo que é errado. Uma vida com Cristo, ela tem as dificuldades, da mesma maneira daquele que não tem Jesus. Todos passarão por dificuldades, todo ser humano passará por aflições, mas a grande diferença é, aquele que experimentou o amor de Deus manifesto em Cristo, tem paz no coração. Aquele que experimentou o amor de Deus manifesto em Jesus, desfruta da companhia do próprio Deus nas suas tribulações. Desfruta da direção de Deus nas suas decisões. Desfruta das decisões que Deus já tomou para a vida dele, que é viver com Deus na eternidade. Todo aquele que não está em Cristo precisa urgentemente colocar sua vida à disposição de Jesus.